Olá, pessoal! Então chegamos no mês de setembro, né? O início da primavera daqui a alguns dias, mas o mês de setembro para nós, né, da saúde mental, ele tem um significado muito especial, que é o mês da conscientização à prevenção do suicídio. Nós chamamos de Setembro Amarelo. Durante o mês de setembro, em todos os quadros aqui do Dia de Terapia, eu vou abordar um tema referente ao suicídio. Então, nesse primeiro quadro, nós vamos falar sobre as características do comportamento suicida. Hoje, o suicídio é uma realidade bastante significativa aqui no nosso país. Nós temos um índice de óbitos muito grande de suicídio, principalmente entre jovens e adolescentes. E quando a gente fala em comportamento suicida, nós estamos falando de algo que pertence às políticas públicas de saúde e cada vez mais tem que pertencer a essas políticas públicas de saúde, porque é algo muito grave e muito sério que vem de um sofrimento mental intenso. Então, um comportamento suicida, ele não surge do nada, né? Ele vem de uma construção de uma forma negativa de um comportamento adverso, né? Ele pode ser fruto de um transtorno mental, ele pode ser fruto de um uso abusivo de substâncias químicas, drogas, álcool, pode ser fruto de uma perda familiar, de uma mudança radical, de um problema financeiro muito sério, né? Então, o comportamento suicida, ele é multifatorial. Ele pode ser fruto de várias situações que, a partir do momento que aquela pessoa está fragilizada, ela não consegue dar conta daquilo que ela está sentindo e ela age de uma forma impulsiva e acaba então tomando uma atitude que muda a vida das pessoas e a sua própria para o resto da vida, né? Ou, no caso aqui, com a morte. Um dos fatores, uma das características do comportamento suicida, ele passa pela a própria mudança de comportamento da pessoa. Se nós estamos convivendo com uma pessoa e ela tem um determinado tipo de comportamento, né? Ela é uma pessoa mais alegre, mais falante, ela tem uma bondade, uma generosidade, ela tem um comportamento peculiar que é só dela. De repente ela começa a se tornar agressiva, ela começa a mostrar um comportamento que ela nunca teve, ela começa a ficar mais triste, mais chorosa, mais brigona, ela muda aquele comportamento mais introspectiva, ela muda de uma forma significativa aquele comportamento. Então, essa característica, ela é muito presente quando a gente convive e presta atenção no outro. O segundo passo é a mudança de humor, né? Ela tem um humor completamente alterado, ela fica depressiva, ela pode ficar chorosa, ela pode apresentar um humor bipolar, uma hora ela tá assim, outra hora ela tá desse jeito, ela pode apresentar um humor depressivo, isolada, né? Ela muda sensivelmente daquele humor que normalmente ela tem para um humor completamente diverso daquilo que ela apresenta no seu cotidiano. O isolamento social, né? Quando aquela pessoa trabalha, gosta de sair, gosta de conviver com familiares, com amigos e de repente ela passa a se isolar, nada mais tem graça, ela não quer sair de dentro de casa, ela muitas vezes não quer sair de dentro do quarto. Então aqui nós temos três fatores, a gente já tem a mudança de comportamento, a gente já tem a mudança de humor, a gente já tem o isolamento social, né? A ingestão exacerbada de substâncias químicas, de drogas ou álcool. Aquela pessoa, ela não é uma usuária de drogas, ela bebe socialmente e aí de repente, dentro de todo esse quadro de modificação que ela apresenta uma ingestão abusiva, enfim, de drogas, de álcool, de substâncias que não fazem parte da sua rotina. Quando ela, num quinto momento, quando ela resolve não trabalhar mais, quando ela não quer mais sair de casa para fazer aquelas coisas importantes que fazem parte do dia a dia, ir para a faculdade, ir para a escola, ir para o seu trabalho. Quando esses 5 fatores se reúnem numa pessoa, a gente precisa acender o sinal de alerta. Eu sempre digo e venho falando, toda vez que eu falo em comportamento suicida, que nós precisamos olhar o outro. Quando a gente olha o outro, nós temos a condição e a capacidade de poder estender a mão e de ajudar essa pessoa. Então, quando esse outro que nós convivemos apresentar todas essas 5 características, tá na hora da gente fazer uma intervenção. Vem cá, fulano, tu não acha que tu tem que procurar uma ajuda? O que eu posso te ajudar? Posso te ouvir? Nós precisamos fazer
a nossa parte. E a nossa parte é acender o nosso olhar ao outro. Esse outro está dentro da nossa família, está no nosso trabalho, na nossa rede de amigos. Então eu não posso ter um olhar só centrado na minha pessoa. Eu tenho que ter o meu olhar voltado ao outro. Se eu tiver o meu olhar voltado ao outro, daqui a pouco eu estendo a mão e eu faço a diferença assim, ó, vital na vida de uma pessoa. Eu trago ela do instinto de morte e coloco ela no instinto de vida, apenas com o meu olhar e com a minha solidariedade. Até a próxima, pessoal.